2 dias antes do casamento, os pais ricos do meu noivo me entregaram um acordo pré-nupcial, sorrindo como se já tivessem conquistado a vitória. Mal sabiam eles que eu tinha 7 milhões de dólares, um advogado competente e um plano infalível que apagaria aqueles sorrisos presunçosos para sempre. Assine aqui e coloque suas iniciais aqui. Rebecca Reynolds colocou a caneta banhada a ouro na minha bancada da cozinha com a precisão de quem está baixando uma mão vencedora no pôquer. 2 dias. Era todo o tempo que me restava antes do meu suposto casamento com o filho dela, Brandon. E ela escolheu justamente esse momento, 19h47 de uma quinta-feira, para aparecer sem avisar no meu apartamento com o marido, Samuel, e um acordo pré-nupcial de 30 páginas. Brandon estava misteriosamente incontactável, envolvido em depoimentos urgentes que agora eu suspeitava serem tão fabricados quanto o sorriso de Rebecca. Ela me observou enquanto eu lia os parágrafos iniciais do documento, seus dedos com unhas bem cuidadas tamborilando uma vez contra a sua carteira de produtos, saboreando o que ela presumia ser a minha completa rendição. O acordo não era apenas injusto. Ele foi concebido para me eliminar financeiramente de qualquer futuro que eu pudesse construir com Brandon. O que Rebecca não sabia, o que ela nunca se preocupou em investigar durante os 3 anos em que me tratou como um caso de caridade que seu filho havia escolhido, era que eu tinha 7 milhões de dólares em patrimônio herdado, uma empresa de tecnologia próspera e Harold Winters, o advogado mais implacável de Chicago, na descagem rápida. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu virava cada página, embora minha mente voltasse correndo para 5 anos atrás, quando essa fortuna escondida se tornou minha. A vovó Rose morou no mesmo bangalô modesto em Evanston por 40 anos, cultivando tomates em seu quintal e consertando roupas em vez de comprar novas. Quando Harold Winters me chamou ao seu escritório após o funeral dela, eu esperava receber talvez alguns milhares de dólares e algumas joias de família. Em vez disso, ele empurrou um portfólio pela sua mesa de mogno que me fez questionar a própria realidade. 7 milhões de dólares acumulados ao longo de décadas de investimentos pacientes, disfarçados por roupas de brechó e cupons de desconto. Sua avó começou a investir em 1962 com os 200 dólares que recebeu ao vender seu anel de noivado depois que seu avô faleceu, explicou Harold, com profunda reverência na voz. Ela estudava o mercado como outras pessoas estudam as escrituras. Cada dividendo era reinvestido, cada oportunidade cuidadosamente analisada. Ela vivia como se não tivesse nada porque queria que você tivesse tudo. Mas, mais importante ainda, ela queria que você tivesse liberdade. Saí daquele escritório e voltei à minha vida como se nada tivesse mudado. Meu Honda Civic ainda tinha o amassado no para-choque por causa de uma batida de estacionamento. Meu apartamento de um quarto perto do Vicker Park ainda precisava que a torneira do banheiro fosse mexida direitinho para parar de pingar. Minha empresa de software educacional ainda funcionava em um escritório apertado com móveis de segunda mão. Somente minha irmã Sarah sabia a verdade, e mesmo ela precisou ver as declarações 3 vezes antes de acreditar. O dinheiro se tornou minha bússola secreta, guiando minhas decisões sem que ninguém soubesse de sua existência. Ele me permitiu recusar ofertas de capital de risco que teriam me entregado o controle da minha empresa. Ele me permitiu escolher relacionamentos baseados em conexões genuínas, em vez de necessidade financeira. Mais importante ainda, isso me permitiu ver quem as pessoas realmente eram quando pensavam que eu não tinha nada a oferecer além de mim mesma. Essa filosofia me levou ao jantar de gala da Fundação Palmer há 3 anos. Minha empresa havia doado um software de aprendizagem adaptativa para o programa de alfabetização deles, e participar do evento beneficente fazia parte da parceria. Eu estava perto da mesa do leilão silencioso, maravilhado com a audácia de alguém em pedir 30 mil dólares por algo que parecia expressar raiva com tinta acrílica, quando Brandon Reynolds apareceu ao meu lado. Estou encarando essa obra há 10 minutos, disse ele, inclinando a cabeça para a tela. Ou estou perdendo algo profundo, ou estamos todos fingindo que o rei está nu. Sua honestidade naquela sala cheia de pretensão me pegou de surpresa. Passamos as 2 horas seguintes perto daquela mesa de leilão, com ele fazendo perguntas genuinamente interessadas sobre como meu software se adaptava a diferentes estilos de aprendizagem. Eu fiquei surpreso ao encontrar um herdeiro de uma grande fortuna que realmente entendia de educação algorítmica. Ele não mencionou uma única vez o escritório de advocacia da família ou seus bens imobiliários. Ele era simplesmente Brandon, um homem curioso sobre tecnologias que poderiam ajudar crianças a aprender. Nosso relacionamento cresceu lenta e organicamente.
O café se transformou em almoço, que se transformou em jantar, que se transformou em fins de semana inteiros explorando os bairros de Chicago. Ele nunca sugeriu restaurantes que eu não pudesse pagar. Nunca presumiu que eu largaria tudo por causa da agenda dele. Nunca, nem por um segundo, me fez sentir como alguém do lado errado da divisão econômica que ele havia cruzado para estar comigo. 3 anos de manhãs de sábado no mercado de agricultores de Green City, onde ele carregava minhas compras de vegetais, muitas vezes exageradas, sem reclamar. 3 anos de experimentos culinários na minha minúscula cozinha, que disparavam alarmes de fumaça e resultavam em pedidos de comida para a viagem. 3 anos de debates que variaram de discussões sérias sobre a desigualdade na educação a argumentos apaixonados sobre se a pizza Deep Dish de Chicago era realmente pizza ou uma caçarola disfarçada de pizza. Nenhum de nós falava sobre dinheiro. Ele não ostentava a riqueza da família. Eu não revelava a minha. Vivíamos nessa bolha onde a conexão importava mais do que o saldo bancário. Onde o sobrenome dele eram apenas letras numa campainha. Onde minha origem era irrelevante em comparação ao nosso futuro. O pedido de casamento aconteceu no nosso lugar favorito no Lincoln Park, com vista para o Lago Michigan, enquanto o sol pintava o céu em tons de âmbar e rosa. Ele tirou do bolso o anel Art Deco da avó. Não era um diamante enorme feito para impressionar, mas uma esmeralda delicada rodeada por pérolas que tinha resistido a 70 anos de casamento. Eu sei que você poderia construir uma vida incrível comigo ou sem mim, disse ele, com as mãos tremendo levemente. Só espero que você escolha construí-la comigo. O planejamento do casamento começou com boas intenções. Queríamos algo elegante, mas íntimo, talvez para 60 pessoas, focado na celebração e não no espetáculo. Tínhamos escolhido uma data, um local pequeno e começado uma lista de convidados simples. Então Rebecca Reynolds surgiu como um furacão. Querida, ela disse em nosso primeiro almoço de planejamento. Embora o carinho soasse mais seco do que afetuoso, a família Reynolds tem certas expectativas. Nosso círculo estará de olho. Este casamento reflete não apenas você e Brandon, mas também gerações de legado familiar. Cada reunião trazia novas invasões. A lista de convidados aumentou para 200 pessoas. O local simples se transformou no salão de baile do Hotel Drake. Minha escolha de vestido foi considerada antiquada e vetada. As flores que eu havia escolhido eram banais. O bolo, sem graça. Brandon tentou mediar a situação, mas eu o vi se encolher na presença da mãe, voltando a ser o menino que aprendeu que resistir significava exaustão. Agora, parada na minha cozinha com a bomba relógio do acordo pré-nupcial deles em cima da bancada, entendi que o casamento sempre fora um prelúdio para este momento. Cada comentário desdenhoso sobre minhas escolhas, cada suposição sobre minha incapacidade de arcar com seus padrões, cada lembrete sutil de sua generosidade. Tudo isso era uma preparação para essa emboscada. Samuel pigarreou, impaciente. Precisamos resolver isso hoje à noite, o casamento é daqui a 2 dias. Levantei os olhos do documento e encontrei o olhar expectante de Rebecca. Eles achavam que tinham me encurralado. Tarde demais para cancelar sem ser humilhada. Perto demais para negociar de forma justa. Repentino demais para recusar sem parecer a interesseira que eles já tinham decidido que eu era. O que eles não previram foi o verdadeiro presente da vovó Rose. Não apenas o dinheiro, mas a lição que vinha junto com ele. O verdadeiro poder não é o que você demonstra. É o que você guarda em reserva, esperando o momento perfeito para revelá-lo. Coloquei o acordo pré-nupcial sobre a mesa com cuidado, meus dedos demorando-se sobre o papel grosso. De repente, a cozinha pareceu menor com Samuel e Rebecca Reynolds ali presentes, sua presença preenchendo meu modesto espaço com um peso opressivo. Eu precisava de tempo para pensar, para processar o que eles estavam exigindo. Mas Rebecca já batia as unhas bem cuidadas na bolsa, impaciente pela minha obediência. Na manhã seguinte ao pedido de casamento do Brandon, tudo mudou. Mal tinha terminado meu café quando meu telefone tocou às 7 horas da manhã. A voz de Rebecca era doce como mel, mas havia firmeza por baixo. Querido, precisamos mesmo conversar sobre os locais. Tomei a liberdade de agendar reuniões no Fairmont e no Península. Ambos têm disponibilidade para junho do ano que vem.
Eu havia mencionado o Jardim Botânico de Chicago, o lugar onde Brandon e eu passamos inúmeras tardes de domingo, onde ele me disse pela primeira vez que me amava, perto do jardim japonês. A risada de Rebecca foi curta e desdenhosa. Ah, que charme, de verdade, mas dificilmente apropriado para o nosso círculo. O nome Reynolds traz certas expectativas. Um local ao ar livre. E se chover? O que o senador Morrison pensaria? Ou o juiz Kellerman? Aquela primeira conversa estabeleceu o padrão. Cada sugestão que eu fazia era recebida com uma leve condescendência. Cada preferência era descartada como ingênua ou inadequada. Quando fui até a propriedade deles em Lake Forest para discutir os planos do casamento, o olhar de Rebecca percorreu meu Honda Civic com um desdém mal disfarçado. Dentro de casa, ela me estudava como uma antropóloga examina uma espécie exótica, observando meu vestido da Target, meus sapatos de loja de departamentos, a maneira como eu hesitava antes de escolher o garfo certo no jantar. 3 meses após o início do nosso noivado, Samuel finalmente revelou suas intenções. Ele convidou Brandon e eu para jantar em seu clube privado, o tipo de lugar onde a filiação era herdada, e não conquistada. Os painéis de madeira escura e as cadeiras de couro exalavam o cheiro de dinheiro antigo e preconceitos ainda mais antigos. Entre a sopa e o peixe, Samuel começou seu interrogatório. Então, qual é a margem de lucro da sua empresa de software? Ele perguntou casualmente, como se estivesse falando do tempo, mas seu olhar era penetrante e calculista. Estamos indo bem, respondi com cautela. Temos sido lucrativos nos últimos 2 anos. Números reais, querida. Nos negócios, lidamos com detalhes. Seu tom sugeria que ele duvidava que eu entendesse de negócios de verdade. Nossas margens são saudáveis para o setor de tecnologia educacional. Desviei o assunto, desconfortável com suas perguntas incisivas. Ele passou a falar com meus pais. Ambos professores, Brandon me disse, de escola pública. Sim, minha mãe é professora do 3º ano. Meu pai é professor de História do Ensino Médio. Profissão admirável, disse Samuel num tom que sugeria o contrário. Embora eu imagine que as dificuldades financeiras tenham sido um desafio durante a infância, os empréstimos estudantis devem ser consideráveis. Brandon se mexeu desconfortavelmente ao meu lado, e sua mão encontrou a minha por baixo da mesa. Pai, eu não acho que... Só está conhecendo melhor sua noiva, filho. Isso é natural, com certeza. Samuel continuou seu interrogatório por 3 dias, extraindo informações sobre o aluguel do meu apartamento, as prestações do meu carro e até mesmo meu score de crédito por meio de perguntas habilmente disfarçadas. Desviei o assunto o máximo que pude, mas ele era habilidoso nesse tipo de extração. O que eu não lhe contei foi que minhas dívidas estudantis haviam sido quitadas no dia seguinte à herança da vovó Rose, que meu score de crédito era impecável, que eu poderia ter comprado uma casa à vista, mas optei por alugar porque valorizava a flexibilidade em vez da posse de um imóvel. Ele vinha construindo um perfil meu como um empreendedor em dificuldades, vindo de uma origem humilde, alguém que precisava da família Reynolds mais do que eles precisavam de mim. A disputa pela lista de convidados foi a mais reveladora. Brandon e eu fizemos nossa lista juntos. 60 pessoas que realmente importavam para nós. Meus amigos da faculdade, os colegas dele da faculdade de Direito, nossas famílias, os colegas que se tornaram amigos. Rebecca deu uma olhada e sacou sua própria lista. Tomei a liberdade de acrescentar alguns nomes, disse ela, entregando-me 3 páginas digitadas. 70 nomes adicionais, nenhum dos quais eu reconhecia. Rebecca, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Ora, claro que não, querida. São sócios do Samuel, membros do nosso clube, pessoas que esperam convites para eventos da família Reynolds. Seus amiguinhos da empresa são encantadores, tenho certeza, mas este casamento exige um certo nível de convidados. A forma como ela disse a pequenos amigos da empresa me fez ranger os dentes. Eram programadores brilhantes, professores dedicados, pensadores inovadores que estavam mudando a tecnologia educacional. Mas para Rebecca, eles não eram ninguém porque não passavam o verão nos Hamptons nem tinham prédios com o nome de suas famílias. Talvez pudéssemos chegar a um acordo, sugeri. Acrescente 20 itens indispensáveis. O sorriso dela era afiado como uma navalha. Você precisa entender uma coisa. Quando você se casa com Brandon, você não está se casando apenas com ele.
você está se casando com a família Reynolds. Nossa reputação, nossas conexões, nosso status, tudo isso passa a ser seu. Mas esse privilégio vem com responsabilidades. Brandon tentou intervir, mas Rebecca o interrompeu com um olhar que eu já tinha visto antes. Aquele olhar que o lembrava de quem controlava o fundo fiduciário, quem detinha as rédeas do dinheiro da família, quem podia tornar sua vida confortável ou complicada. Foi durante a prova do meu vestido de noiva que Sarah finalmente disse o que eu vinha tentando não pensar. Rebecca insistiu em vir, embora eu só tivesse convidado minha irmã e minha melhor amiga, Mia. Ela caminhou ao meu redor enquanto eu estava na plataforma, examinando o elegante vestido tubinho que eu havia escolhido. É muito simples, declarou ela. Você não acha que uma noiva Reynolds deveria causar mais impacto? Conheço um estilista que poderia criar algo mais adequado. Depois que ela saiu, Sarah me chamou de lado na cafeteria ao lado. Sua expressão era séria de um jeito que me deu um nó no estômago. Preciso dizer algo, e talvez você não queira ouvir. Sarah, não. Escute, eu venho observando isso há meses. Rebecca está estabelecendo domínio. Cada crítica, cada sugestão, cada vez que ela ignora suas escolhas, ela está te treinando para se submeter. Ela está testando o quanto você se curva antes de quebrar. Eu queria protestar, dizer que ela estava exagerando, mas as palavras não vinham. No fundo, eu sabia que ela tinha razão. Já vi isso antes, continuou Sarah. Minha amiga da faculdade, lembra da Júlia? Os sogros dela fizeram a mesma coisa. Começaram com o planejamento do casamento. Depois foi onde eles iam morar, como iam criar os filhos. Todas as decisões importantes. Quando ela se deu conta do que estava acontecendo, já tinha se perdido completamente. Brandon não é assim, eu disse. Mas até eu percebi a incerteza na minha voz. Talvez não. Mas ele também não está se impondo a eles, não é? Quando Rebecca desconsidera suas opções, onde ele está? Quando Samuel te interroga como se você estivesse se candidatando a um emprego, o que Brandon faz? Ela tinha razão, e eu já sabia disso naquela época. Brandon segurava minha mão por baixo da mesa, pedia desculpas em particular mais tarde, prometia que as coisas seriam diferentes depois do casamento. Mas quando importava, quando seus pais estavam ativamente me diminuindo, ele se retraía e voltava a ser o filho submisso que eles haviam criado. Sarah segurou minha mão por cima da mesa. Você é brilhante, construiu uma empresa do zero. Você não precisa da aprovação deles, nem do dinheiro deles, nem das conexões deles. Por favor, tenha cuidado. Por favor, lembre-se de quem você é. Agora, parada na minha cozinha, com Samuel olhando para o relógio e o sorriso satisfeito de Rebecca se alargando a cada segundo do meu silêncio, lembrei-me do aviso de Sarah. Eles vinham se preparando para este momento há meses. Cada pequena rendição me preparava para esta capitulação final. Eles me traçaram um perfil, me categorizaram e decidiram que eu era alguém que eles podiam controlar. Eles não tinham ideia do quão enganados estavam. Levantei os olhos do balcão onde o acordo pré-nupcial estava disposto como uma declaração de guerra. Os lábios perfeitamente pintados de Rebecca se curvaram em um sorriso mais amplo enquanto ela me observava processar o que eles estavam pedindo. Samuel se aproximou, criando um semicírculo sutil que fez minha pequena cozinha parecer uma armadilha. Sentia meu pulso martelando na garganta, mas mantive a expressão neutra, recorrendo a todas as lições que a vovó Rose me ensinou sobre nunca revelar as cartas cedo demais. Preciso ler isso com atenção, eu disse, pegando o documento com mãos firmes, apesar da raiva que crescia dentro de mim. Certamente você entende a importância de revisar documentos legais com cuidado. A risada de Rebecca era leve e venenosa. Não tem nada de complicado nisso, querida. São proteções padrão que qualquer família abastada exigiria. Assinei algo parecido quando me casei com Samuel, há 32 anos. Mas, ao folhear as páginas, meu olhar treinado captou detalhes que me embrulharam o estômago. Aquilo não era proteção. Era aniquilação financeira completa disfarçada em termos jurídicos. O documento especificava que quaisquer bens adquiridos durante o casamento permaneceriam exclusivamente propriedade de Brandon. Quaisquer empreendimentos comerciais que eu iniciasse ou expandisse poderiam estar sujeitos a cláusulas de propriedade conjugal, o que daria à família Reynolds o direito à minha propriedade intelectual.
Havia até mesmo uma cláusula sobre presença nas redes sociais e representação pública que, essencialmente, exigiria que eu obtivesse aprovação antes de fazer qualquer declaração pública que pudesse afetar a reputação da família Reynolds. Esta cláusula aqui, eu disse, apontando para uma seção particularmente abusiva, sugere que qualquer tecnologia ou material educacional que eu tenha desenvolvido durante nosso casamento possa estar sujeito à supervisão da família Reynolds. Isso afeta minha empresa atual. Samuel acenou com a mão, em sinal de desdém. Só se esses empreendimentos consumirem recursos ou tempo do casal. Certamente você não pretende negligenciar seu casamento por causa desse seu pequeno negócio paralelo. A condescendência em sua voz quando disse negócio por hobby me deu vontade de jogar o documento na cara dele. Minha empresa tinha contratos com 12 distritos escolares e havia ajudado mais de 10.000 alunos a melhorarem seus níveis de leitura. Mas, para ele, era um hobby porque não gerava o tipo de riqueza que ele considerava legítima. Preciso que meu advogado revise isso, disse firmemente, fechando o documento. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O sorriso de Rebecca desapareceu, substituído por algo frio e cortante. Isso não será necessário. Precisamos que isso seja assinado esta noite. Hoje à noite? O casamento é daqui a 2 dias. Exatamente por isso que isso precisa ser resolvido imediatamente, disse Samuel, mudando seu tom de desdenhoso para ameaçador. Investimos recursos consideráveis neste casamento. O Hotel Drake, as flores, o buffet $90.000, para ser exato, mas estamos preparados para cancelar tudo, se necessário. O valor tinha o objetivo de me intimidar, de me fazer sentir culpada pelo dinheiro que haviam gasto. O que eles não sabiam era que $90.000 era menos do que o rendimento da minha carteira de investimentos em um bom trimestre. Você está me dando um ultimato? Perguntei, querendo ter absoluta certeza do que estava acontecendo. Rebecca tirou uma caneta Mont Blanc da bolsa e a colocou no balcão ao lado do documento com uma precisão teatral. Estamos lhe dando uma escolha. Assine o contrato agora ou ligaremos para o Hotel Drake dentro de 1 hora e cancelaremos tudo. Você poderá explicar a 200 convidados por que o casamento foi cancelado. E Brandon, o que ele diz sobre isso? Samuel e Rebecca trocaram um olhar rápido que me disse tudo o que eu precisava saber. Brandon entende as obrigações familiares, disse Samuel com cautela. Ele sabe que proteger o legado dos Reynolds é fundamental. Então ele sabe que você está aqui me apresentando esse ultimato 2 dias antes do nosso casamento. Brandon está em depoimento, disse Rebecca com naturalidade. Naturalidade demais. Isso não podia esperar pela agenda dele. Peguei meu celular. Então você não se importará se eu ligar para ele. Ele não pode ser incomodado durante os depoimentos, disse Samuel rapidamente. Você sabe como são esses assuntos jurídicos. Mesmo assim, liguei. O telefone tocou uma vez antes de ir para a caixa postal. Alguém havia recusado a chamada. Tentei novamente. Mesmo resultado. Na terceira tentativa, a assistente de Brandon atendeu. Olá, Jennifer. Preciso falar com Brandon com urgência. Sinto muito, senhorita Vance, mas o Sr. Reynolds está prestando depoimento e não pode ser interrompido. Por trás da voz profissional de Jennifer, ouvi algo que me gelou o sangue, o som característico do ambiente de um restaurante. Tilintar de taças, conversas abafadas, alguém rindo. Brandon não estava em depoimento. Ele estava almoçando em algum lugar enquanto seus pais me surpreendiam em minha própria casa. Obrigada, Jennifer, eu disse, encerrando a ligação. Olhei para Samuel e Rebecca, olhei para eles de verdade. Eles estavam na minha cozinha como conquistadores inspecionando o território capturado, absolutamente certos da vitória. Eles orquestraram toda essa emboscada. O momento, a ausência de Brandon, a pressão do casamento iminente. Eles me rotularam como alguém sem recursos, sem opções, sem poder. Alguém que desmoronaria diante da possível humilhação de um casamento cancelado. Você precisa ir embora, eu disse baixinho. Rebecca ergueu as sobrancelhas. Com licença. Saia do meu apartamento agora. O rosto de Samuel ficou vermelho. Escute aqui, mocinha. Não, você que escuta. Peguei o acordo pré-nupcial e o segurei entre nós. Você entrou na minha casa sem ser convidado,
tentou me coagir a renunciar aos meus direitos e fez isso garantindo que seu filho não pudesse interferir. Isso não é uma negociação. É uma emboscada, e eu não reajo bem a emboscadas. Se você não assinar isso hoje à noite, não haverá casamento, disse Samuel, baixando a voz para um rosnado. Então essa é uma decisão sua, respondi, surpresa com a calma na minha voz, já que por dentro eu estava gritando. Você está optando por cancelar o casamento do seu filho porque eu não vou abrir mão do meu futuro sem a assessoria de um advogado. Explique isso aos seus 200 convidados. Rebeca se aproximou, seu perfume se tornando avassalador no meu pequeno espaço. Você está cometendo um erro terrível. Você realmente acha que Brandon vai escolher você em vez da família dele, da herança, de tudo que ele conheceu a vida inteira? A pergunta pairava no ar como uma lâmina. Era a mesma pergunta que eu vinha evitando há meses. Aquela que sussurrava nos momentos de silêncio, quando Brandon não conseguia me defender das sutilezas da mãe ou dos comentários desdenhosos do pai. Acho que vamos descobrir, eu disse, encarando-a fixamente. Samuel pegou a caneta que Rebeca havia colocado no balcão e a estendeu para mim mais uma vez. Última chance. Assine agora. Tenha o casamento dos seus sonhos e todos fiquem felizes. Recuse e amanhã de manhã todos os convidados saberão que você se recusou a assinar um simples acordo pré-nupcial. O que você acha que eles vão presumir sobre suas intenções? Foi uma jogada magistral, que ameaçou não só o casamento, mas também a minha reputação. No mundo deles, recusar um acordo pré-nupcial me marcaria exatamente como a interesseira que sempre suspeitaram que eu fosse. Eles esperavam que eu desmoronasse sob o peso dessa possível vergonha. Em vez disso, fui até a porta e a abri. Saia. Eles saíram, mas Rebeca se virou na soleira da porta. Você tem até às 9 horas da manhã de amanhã. Se não tivermos sua assinatura até lá, eu mesma ligarei para cada convidado e fornecedor. E quando Brandon tiver que escolher entre você e todo o resto, lembre-se de que você forçou essa escolha. A porta se fechou atrás deles com um clique suave que soou como o fim de tudo que eu havia construído com Brandon. Fiquei parada ali por um instante, com a mão ainda na maçaneta, sentindo o peso do que acabará de acontecer. Então fui até meu celular e procurei um contato para o qual não ligava há meses. Harold Winters atendeu no segundo toque. Que agradável surpresa! Harold, preciso de você esta noite. A família Reynolds tentou me surpreender com um acordo pré-nupcial 2 dias antes do meu casamento. Houve uma pausa. Então a voz de Harold ficou cortante como uma lâmina. Chego aí em 1 hora. E não assinem nada. Não concordem com nada. E documentem tudo o que se lembrarem desta conversa enquanto ainda estiver fresco na memória. Desliguei o telefone com Harold e imediatamente abri meu laptop, meus dedos deslizando pelo teclado enquanto eu documentava cada detalhe da emboscada dos Reynolds, enquanto as palavras deles ainda ardiam vivas em minha memória. O jeito como Rebecca sorriu enquanto me observava ler a sentença de morte financeira deles. O tom desdenhoso de Samuel quando chamou minha empresa de hobby. O momento calculado da ausência de Brandon. Cada detalhe importava agora. 45 minutos depois, Harold Winters estava à minha porta, com sua pasta surrada em uma mão e um bloco de notas na outra. Aos 73 anos, ele se movia com a energia determinada de alguém que passou 5 décadas desmantelando empresas opressoras e contratos abusivos. Seu terno cinza estava impecável apesar do horário avançado, e seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados como sempre. Mostre-me o documento, disse-lhe sem rodeios, sentando-se à minha mesa de jantar e tirando os óculos de leitura. Entreguei-lhe o acordo pré-nupcial e servi-nos café enquanto ele lia. Os únicos sons no meu apartamento eram o farfalhar das páginas e, ocasionalmente, uma inspiração profunda quando Harold se deparava com cláusulas particularmente abusivas. Sua expressão se tornava mais sombria a cada página, e as rugas em sua testa se aprofundavam. Após 20 minutos, ele largou o documento, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Em 47 anos de prática jurídica, vi alguns contratos predatórios. Este não é apenas predatório. É prisão financeira disfarçada de linguagem jurídica. Eles podem exigir o pagamento se eu assinar? Seria juridicamente vinculativo. Embora algumas cláusulas possam não resistir a uma análise mais rigorosa. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eles não estão tentando proteger ativos,
Eles estão estabelecendo a propriedade. Veja esta cláusula de propriedade intelectual. Qualquer tecnologia educacional que você tenha desenvolvido durante o casamento poderia ser reivindicada como propriedade conjugal, sujeita aos interesses da família Reynolds. Sua empresa atual poderia ser comprometida. Harold pegou seu bloco de notas e começou a fazer anotações com sua caligrafia impecável. Eles cometeram um erro crucial. Revelaram suas intenções cedo demais e de forma muito agressiva. Agora, fale-me sobre sua situação financeira. Cada detalhe. Recuperei meus arquivos do cofre do quarto. Extratos de investimentos. A avaliação da empresa da nossa última rodada de financiamento. Documentos dos 2 imóveis que comprei para alugar com parte da herança da minha avó. Harold analisou cada documento metodicamente, ocasionalmente fazendo anotações ou perguntas para esclarecer dúvidas. 7,3 milhões em ativos líquidos e investimentos, resumiu ele. Outro 1,5 milhão em valor de mercado da empresa, embora esse valor seja menos líquido. Imóveis avaliados em aproximadamente 800 mil, patrimônio líquido total próximo a 10 milhões. Ele olhou para mim por cima dos óculos. E a família Reynolds não tem conhecimento disso. Nenhum. Tenho sido muito cuidadosa. Meus cartões de crédito têm limites modestos. Dirijo um Honda. Moro aqui. Gesticulei em direção ao meu apartamento de um quarto. Até o Brandon só sabe que eu administro uma pequena empresa de tecnologia. Harold recostou-se na cadeira, um sorriso lento se espalhando por seu rosto marcado pelo tempo. Eles erraram feio nos cálculos. Agora vamos elaborar nossa resposta. Não apenas uma contraproposta, mas uma reversão completa da tentativa de manipulação do poder. Trabalhamos lado a lado, Harold redigindo o texto, enquanto eu fornecia detalhes financeiros e contexto sobre o negócio. O novo acordo pré-nupcial que criamos era tudo que o deles não era, equilibrado, justo e protegia o patrimônio e os rendimentos futuros de ambas as partes. O contrato incluía disposições relativas à minha propriedade intelectual que impediriam qualquer reivindicação sobre a minha empresa ou seus desenvolvimentos. Especificava que os bens herdados permaneceriam propriedade exclusiva da família. Incluía até cláusulas sobre interferência nos negócios da família, algo que Harold acrescentou com particular satisfação. Esta seção aqui, ele apontou para um parágrafo perto do final, impede que a família de qualquer uma das partes exerça influência indevida sobre as decisões matrimoniais. Se eles quiserem jogar o jogo do acordo pré-nupcial, vamos garantir que isso funcione para ambos os lados. Às 11h30, tínhamos o documento completo. Harold havia pedido um favor para que ele fosse formatado e encadernado profissionalmente. Um mensageiro chegou pouco antes da meia-noite para entregar o produto final. Parecia tão oficial e imponente quanto o documento que os Reynolds haviam apresentado. A porta do apartamento abriu-se sem que ninguém batesse. Só Sarah tinha esse privilégio. Ela entrou carregando sacolas de comida chinesa para a viagem e uma garrafa de vinho, observando a cena de Harold e eu rodeados por documentos legais e extratos financeiros. Imaginei que você precisaria de algo para comer, disse ela, desembalando recipientes com macarrão lo mein e frango com laranja, e provavelmente de alguém para te dissuadir de qualquer fantasia de vingança no meio da noite. Tarde demais para isso, eu disse, mostrando-lhe nossa contraproposta. Sarah leu o texto enquanto comia direto da embalagem de comida para a viagem. Sua expressão mudou de preocupação para admiração. Isso é genial. Você não está apenas se defendendo, está partindo para o ataque. A melhor defesa é sempre, disse Harold, aceitando um prato de comida de Sarah com um apreço paternal. Você está mesmo preparada para revelar tudo? Perguntou Sarah. A herança, a avaliação da empresa, tudo. Depois que isso vier à tona, não tem como voltar atrás. Passei a noite inteira debatendo essa questão. Durante anos, encontrei segurança no anonimato financeiro, em ser valorizada por quem eu era, e não pelo meu patrimônio líquido. Mas os Reynolds me forçaram a fazer essa escolha. Eles tentaram me destruir financeiramente porque pensaram que eu era impotente, eu disse. Eles precisam entender exatamente quem tentaram manipular. Sarah apertou minha mão. Estou orgulhosa de você. A maioria das pessoas teria desistido por medo ou explodido de raiva. Você não está fazendo nenhuma das duas coisas. Você está sendo estratégica.
A vovó Rose aprovaria, eu disse, pensando em como minha avó construiu sua fortuna discretamente enquanto todos presumiam que ela era apenas uma velha frugal. Harold começou a arrumar sua pasta. Descanse um pouco. Amanhã será intenso. Os Reynolds não vão subestimar esse contra-ataque. Depois que ele saiu, Sarah me ajudou a organizar a documentação. Você teve notícias do Brandon? Nada. O celular dele está desligado desde a visita dos pais. Isso diz muito, disse Sarah, cautelosamente. Eu sei. O silêncio de Brandon soou como mais uma traição. Ou ele sabia da emboscada e era cúmplice, ou estava fraco demais para se preocupar comigo depois do ataque aos pais dele. Nenhuma das duas opções era promissora para o nosso futuro. Sarah ficou até quase 2 horas da manhã. Sua presença foi um conforto enquanto a dúvida e a raiva lutavam para dominar minha mente. Antes de ir embora, ela me abraçou forte. Aconteça o que acontecer amanhã, você está fazendo a coisa certa. Não deixe ninguém te diminuir só para se sentir importante. Não consegui dormir depois que ela saiu. Em vez disso, fiquei sentada no meu laptop elaborando a mensagem que enviaria para Brandon ao amanhecer. Precisava ser cuidadosamente redigida, fria o suficiente para transmitir minha raiva, vaga o bastante para não revelar nada dos meus planos. Eu queria ver sua reação genuína, não uma atuação ensaiada pelos pais dele. Às 5h47 da manhã, enviei a mensagem: Giovanni, meio-dia, precisamos conversar. Sua resposta veio rapidamente, sugerindo que ele também não havia dormido. Claro, está tudo bem? Não respondi. Deixe-o-se perguntar, deixe-o-se preocupar. Em 6 horas, eu saberia se o homem com quem planejava me casar ficaria ao meu lado ou cederia à pressão da família. O acordo pré-nupcial e os demonstrativos financeiros estavam na minha pasta, perto da porta, à espera. O contra-ataque estava preparado. Agora, eu só precisava saber se o usaria contra 3 pessoas ou contra 2. A manhã se arrastou em incrementos agonizantes. Tomei banho, vesti-me cuidadosamente com um vestido azul marinho que transmitia confiança sem ostentação e cheguei à casa de Giovanni 15 minutos antes do horário marcado. O restaurante guardava inúmeras lembranças de Brandon e eu compartilhando pratos de massa e sonhos para o nosso futuro. Agora, seria palco tanto da reconciliação quanto da ruptura definitiva de tudo que havíamos construído juntos. Escolhi uma mesa de canto de onde podia ver a entrada, pedi água com gás e esperei. Minha pasta estava ao meu lado, contendo os documentos financeiros e o novo acordo pré-nupcial que poderiam salvar ou afundar meu relacionamento. O pessoal do almoço começou a chegar. O som agradável das conversas e o tilintar dos talheres contrastavam fortemente com a tempestade que se formava dentro de mim. Brandon chegou exatamente ao meio-dia e fiquei sem fôlego com sua aparência. Seu terno, geralmente impecável, estava amarrotado, a gravata torta, olheiras profundas como hematomas. Parecia que ele havia envelhecido 5 anos da noite para o dia. Quando ele me viu, um lampejo de desespero cruzou seu rosto antes que ele se recompusesse e se aproximasse. Sentou-se pesadamente, sem sequer tentar me dar o beijo de costume na bochecha. Antes de você dizer qualquer coisa, preciso que saiba que eu não fazia ideia do que meus pais estavam planejando. Quando cheguei em casa ontem à noite e eles me contaram o que tinham feito, eu perdi completamente a cabeça. Tivemos a pior briga de todas. No entanto, você estava convenientemente em depoimento ontem à noite, eu disse, mantendo a voz calma. Depoimentos que pareciam muito com um restaurante. Quando Jennifer atendeu o telefone, seu rosto se contorceu. Disseram-me que era importante que eu me mantivesse afastado, que se tratava de um assunto de família que precisava ser tratado com delicadeza. Pensei que fossem discutir os detalhes do casamento com você, talvez repassar algumas tradições familiares. Nunca imaginei que te surpreenderiam com um acordo pré-nupcial, principalmente um tão agressivo. Mas você sabia que eles queriam um acordo pré-nupcial? Sim, admitiu ele, com os ombros caídos. Eles vêm insistindo nisso desde que ficamos noivos. Eu ficava dizendo que daria um jeito, que conversaríamos sobre isso como adultos. Eu queria esperar até depois do casamento, lidar com a situação com calma, sem toda essa pressão. Eles concordaram, ou pelo menos eu achei que sim. O garçom se aproximou, mas eu o dispensei com um gesto. Essa conversa não podia ser interrompida.
Eles ameaçaram me deserdar, continuou Brandon, com a voz rouca. Não só do fundo fiduciário, mas da família inteira. Me cortar da empresa, de tudo. E sabe o que aconteceu? Eu disse para eles fazerem isso. Eu disse que se o preço do dinheiro deles era me obrigar a assinar aquele documento, que ficassem com cada centavo. Ele estendeu a mão por cima da mesa para pegar a minha, mas eu a recuei. Ainda não. Havia muita coisa para revelar primeiro. Brandon, preciso te mostrar uma coisa. Peguei meu celular, abri o resumo da minha carteira de investimentos e o deslizei sobre a mesa. Ele olhou para a tela, a confusão estampada em seu rosto. Então, seus olhos se fixaram nos números, e eu vi a cor sumir de sua face já pálida. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Ele olhou do telefone para mim e de volta para o telefone. Isso não pode ser. 7 milhões de dólares, 7 milhões de dólares. 7,3 milhões de dólares em investimentos líquidos, mais 1,5 milhão na avaliação da minha empresa, cerca de 800 mil dólares em imóveis para aluguel. Minha avó me deixou mais do que lembranças quando morreu. Brandon encarou a tela como se ela pudesse se transformar em algo que fizesse mais sentido. Você teve quase 10 milhões de dólares esse tempo todo. Enquanto minha mãe fazia comentários maldosos sobre seu apartamento, enquanto meu pai a interrogava sobre sua estabilidade financeira, enquanto eles a tratavam como uma caçadora de fortunas tentando se casar com alguém de posição superior. Cada sorriso condescendente. Cada comentário paternalista sobre minha pequena empresa. Cada sugestão de que eu tinha sorte de me casar com alguém da família Reynolds. Deixei o peso disso se instalar entre nós. Aguentei tudo, sabendo que poderia comprar meu caminho para o prestigioso clube de campo deles 10 vezes mais. Sua mão tremia enquanto ele empurrava meu celular de volta para o outro lado da mesa. Por que você não me contou? 3 anos, estamos juntos há 3 anos. Pelo mesmo motivo que você não se apresenta mencionando sua herança. Eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu queria algo real, algo que não tivesse a ver com dinheiro, status ou sobrenomes. Eu pensei que tínhamos isso. Brandon ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Quando ergueu o olhar, sua expressão havia mudado para algo que eu não esperava. Uma mistura de admiração e compreensão, talvez até orgulho. Você deixou que eles mostrassem exatamente quem são, disse-lhe lentamente. Meus pais, com toda aquela conversa sobre boa educação, classe social e origens respeitáveis. Eles mostraram o pior lado deles porque achavam que você era impotente. E o tempo todo você tinha mais dinheiro do que eu. Uma risada escapou de seus lábios, amarga e cortante. Sabe qual é a ironia? Eles estavam tão preocupados em proteger o dinheiro da família de você. E você poderia ter protegido o seu dinheiro de nós. Deus, quando eles descobrirem. Eles vão descobrir esta tarde, eu disse, tirando o novo acordo pré-nupcial da minha pasta. Harold Winters e eu o redigimos ontem à noite. É justo, equilibrado e protege ambas as partes igualmente, incluindo a proteção dos meus bens e da minha propriedade intelectual. Brandon pegou o documento, examinando-o com o olhar de advogado. Observei-o ler, vendo sua expressão mudar de uma avaliação profissional para uma genuína surpresa. Isso é, na verdade, completamente razoável, mais do que razoável. É generoso considerando o que você está trazendo para o casamento. Ele olhou para mim. Isso faz com que o documento deles pareça o que realmente é, um ataque financeiro. A questão é, Brandon, qual é a sua posição? Porque às 15 horas de hoje, vou me encontrar com seus pais no Metropolitan Club. Vou apresentar esta contraproposta e revelar exatamente quem eles tentaram intimidar. Mas preciso saber, você está do meu lado ou entre nós? Ele pousou o documento e inclinou-se para a frente, com um olhar intenso. Preciso que você entenda uma coisa. Passei 30 anos sob o controle deles. 30 anos sendo gerenciado, dirigido, moldado segundo a visão deles de como um herdeiro Reynolds deveria ser. Cada decisão importante, cada relacionamento, cada escolha foi filtrada e aprovada por eles. Até isso, até mesmo amar você, tornou-se algo que eles precisavam controlar e conter. Sua voz se tornou mais forte. Mas o que eles fizeram ontem, o que tentaram fazer com você, finalmente quebrou algo em mim.
Ou talvez tenha consertado algo que estava quebrado o tempo todo. Eu não quero o dinheiro dele se vier com condições que estrangulem todos que eu amo. Eu não quero a aprovação dele se isso significar tratar as pessoas como aquisições a serem gerenciadas. Ele estendeu a mão para mim novamente e desta vez eu deixei que a pegasse. Não estou entre você e eles. Estou ao seu lado, encarando-os como iguais, como parceiros, como sempre deveria ter sido. O alívio que me invadiu foi avassalador. Você entende o que isso significa? Eles podem realmente cumprir as ameaças. A deserdagem, a empresa, tudo isso. Então, construirei minha própria carreira com alguém que me veja como mais do que apenas o nome Reynolds. Ele apertou minha mão com mais força. Conte-me o plano. O que acontece às 3 horas? Descrevi a estratégia de Harold. Apresentei a contraproposta. Revelei minha situação financeira. Estabeleci novos limites para o nosso casamento e o envolvimento deles nele. Brandon ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente com a cabeça, sua expressão endurecendo com determinação. Eles serão pegos de surpresa, disse ele. Principalmente a mãe, ela construiu toda a percepção que tem de você partindo do pressuposto de que você precisa mais de nós do que nós de você. Clube Metropolitano, 15 horas. Harold estará lá como meu representante legal. Você está preparado para isso? O maxilar de Brandon se contraiu com uma determinação que eu raramente vira nele. Eles me controlaram a vida toda. Usaram dinheiro e obrigações familiares como uma coleira. Isso acaba hoje. Saímos da casa de Giovanni separadamente. Brandon foi para casa trocar de roupa e vestir seu melhor terno, enquanto eu voltei para meu apartamento para reunir os documentos e me preparar para o que estava por vir. Harold já estava me esperando no saguão do Metropolitan Club quando cheguei às 14h45. Sua presença inspirava respeito nos funcionários, que claramente reconheciam a autoridade legal quando a viam. Pronto para a batalha? Perguntou ele em voz baixa, ajustando seus óculos de aro de metal. Estou tão preparada quanto qualquer pessoa pode estar para destruir o complexo de superioridade dos meus sogros, respondi, segurando minha pasta com firmeza. O Metropolitan Club era a velha riqueza de Chicago condensada em arquitetura, painéis de madeira escura, cadeiras de couro que acomodaram homens poderosos por gerações, pinturas a óleo de industriais há muito falecidos observando de molduras douradas. Eu havia escolhido esse lugar especificamente porque ali o nome Reynolds era apenas um entre muitos. Eles não podiam impor sua autoridade com a mesma facilidade que podiam em seu próprio clube de campo. Brandon chegou às 14h55, com uma aparência completamente transformada em relação ao homem abatido que fora almoçar. Seu terno cinza escuro estava impecavelmente passado, sua postura ereta, sua expressão marcada por uma determinação que eu raramente vira. Ele beijou minha bochecha e sussurrou juntos antes de se sentar ao meu lado. Nos posicionamos estrategicamente à mesa da sala de jantar privativa. Harold à minha direita, Brandon à minha esquerda, nossos documentos organizados à nossa frente como munição. A frente unida que apresentávamos era deliberada. Não se tratava de uma conversa em família, mas de uma negociação comercial. Às 3h15, Samuel e Rebecca Reynolds chegaram. 15 minutos atrasados, mas com a jogada de poder padrão para impor domínio. Eles entraram de repente, esperando me encontrar ansioso, checando meu relógio, preocupado com o desagrado deles. Em vez disso, nos encontraram absortos em uma discussão sobre uma das cláusulas do contrato, mal levantando os olhos para reconhecer sua chegada. Não temos muito tempo, anunciou Samuel, puxando uma cadeira com força desnecessária. O jantar de ensaio é amanhã à noite, e isso precisa ser resolvido. Rebecca sentou-se ao lado dele, seu casaco Chanel impecável, a expressão já irradiando desaprovação. Imagino que você tenha caído em si. O casamento é amanhã. Certamente você não quer criar um drama desnecessário. Levantei os olhos do documento que estava revisando com Harold, encarando-a fixamente. Não haverá nenhum problema se conseguirmos chegar a um acordo razoável. O acordo já foi apresentado, disse Samuel, num tom que não admitia contestação. Basta assiná-lo. Na verdade, eu disse, deslizando nossa contraproposta pela mesa. Estamos aqui para discutir os termos. Seu documento era inaceitável. Esta é a nossa alternativa. O rosto de Rebecca corou.
Isto não é uma negociação. Você assina o nosso acordo ou o quê? A voz de Brandon cortou o ar como uma lâmina. Você vai cancelar o casamento? Vá em frente, mãe. Eu mesmo ligarei para cada convidado esta noite e explicarei exatamente o porquê que meus pais tentaram extorquir financeiramente minha noiva 2 dias antes do nosso casamento. O choque em seus rostos era profundo. Rebecca chegou a recuar como se Brandon a tivesse agredido fisicamente. Samuel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em 30 anos, eles nunca tinham ouvido o filho falar com tanta autoridade. Brandon, começou Rebecca, com a voz ligeiramente trêmula. Você não entende as implicações. Eu entendo perfeitamente, interrompeu Brandon. Você a emboscou na própria casa dela. Tentou forçá-la a renunciar aos seus direitos sem assistência jurídica. Tentou estabelecer controle financeiro sobre o nosso casamento antes mesmo de ele começar. Eu entendo exatamente o que você fez. Samuel foi o primeiro a se recuperar, com seu instinto de advogado entrando em ação. Trata-se de proteger o patrimônio da família, nada mais. Então você deve ficar aliviado em saber que ela possui um patrimônio considerável a proteger, interrompeu Harold com naturalidade. Abri minha pasta e retirei os demonstrativos financeiros, colocando-os sobre a mesa polida com precisão deliberada. Os documentos caíram com um som suave que pareceu ecoar no silêncio repentino. Antes de rejeitar nossa contraproposta, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado, há algo que você precisa saber sobre quem você tem tentado intimidar. Samuel estendeu a mão para os papéis com a confiança de alguém acostumado a analisar documentos financeiros. Essa confiança evaporou-se assim que seus olhos percorreram a primeira página. Sua mão chegou a tremer ao virar para a segunda página, e depois para a terceira. Rebecca inclinou-se para a frente, tentando ler por cima do ombro dele, seu rosto perfeitamente sereno se desfazendo como porcelana fina. Isto é, Samuel começou, depois parou, e depois começou de novo. Isto não pode ser verdade. Cada centavo foi documentado e verificado, disse Harold com satisfação. Contas de investimento, propriedades, avaliação da empresa. O patrimônio líquido da Sra. Vance é de aproximadamente 10 milhões de dólares. E tem sido assim durante todo o período do relacionamento dela com seu filho. A boca de Rebecca abria e fechava sem emitir som. Algo inédito para mim. Ela olhava dos documentos para mim, depois para Brandon e de volta para os documentos, como se esperasse que eles se reorganizassem em algo que fizesse sentido em sua visão de mundo. 7 milhões em patrimônio herdado, eu disse calmamente. Outro 1,5 milhão na minha empresa de tecnologia que você desdenhou como um hobby. 800 mil em imóveis para aluguel. Tudo meu antes mesmo de eu conhecer Brandon. O silêncio se prolongou tanto que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio antigo na lareira. Samuel pousou os documentos com um cuidado exagerado, como se fossem explodir. Seu rosto passou de vermelho para pálido e, por fim, para um cinza doentio. Você teve 10 milhões de dólares, Rebecca finalmente conseguiu dizer, a voz quase num sussurro. Durante todo esse tempo, enquanto você me tratava como uma interesseira, completei por ela. Enquanto você fazia comentários maldosos sobre meu apartamento e meu carro. Enquanto você me interrogava sobre os salários dos meus pais como professores e presumia que eu não tinha dinheiro para um vestido de noiva decente. Sim, eu tinha 10 milhões de dólares durante todo esse tempo. Rebecca levou as mãos à garganta, acariciando nervosamente seu colar de pérolas. Você poderia ter nos contado. Nós teríamos. Me tratou de forma diferente. Eu a interrompi. É exatamente por isso que não te contei. Eu queria ver quem você realmente era, como você trata as pessoas que considera inferiores. E agora eu sei. Isso muda tudo, disse Samuel lentamente, com a mente claramente recalculando cada interação que já tínhamos tido. Não, disse Brandon firmemente. Isso não muda nada. Só revela o que sempre foi verdade, você a julgou com base em suas suposições, não em quem ela realmente é. O dinheiro não a torna mais merecedora de respeito. Apenas expõe o quão indigno sempre foi o seu desrespeito. Rebecca olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Brandon, estávamos tentando te proteger. De quê?
De me casar com uma mulher bem-sucedida e rica que me amava sem saber do meu fundo fiduciário. Sim, de que destino terrível você estava me livrando. Harold pigarreou. Talvez devêssemos nos concentrar no assunto em questão. A contraproposta que a Sra. Vance e eu preparamos é extremamente justa. Ela protege igualmente o patrimônio de ambas as partes, inclui disposições sobre propriedade intelectual e estabelece limites claros para o envolvimento da família nas decisões conjugais. Samuel pegou nosso acordo pré-nupcial, seus movimentos mecânicos. Ele começou a ler, seus instintos profissionais assumindo o controle, apesar do choque evidente. Rebecca ficou paralisada, olhando para mim como se eu tivesse me transformado em outra pessoa completamente diferente. A dinâmica de poder na sala havia se invertido por completo. As pessoas que entraram esperando submissão agora se deparavam com iguais. Não, com pessoas que as haviam superado em manobras completamente. A emboscada que haviam planejado meticulosamente acabou se tornando a própria humilhação deles. Samuel largou nosso acordo pré-nupcial depois de lê-lo 2 vezes, com uma expressão indecifrável. Rebecca permaneceu imóvel, os dedos ainda agarrados às pérolas como se fossem uma tábua de salvação para o mundo que ela conhecia. O relógio de parede no canto tic-taqueava constante, marcando segundos que pareciam horas. Este acordo, disse Samuel finalmente, com voz ponderada e profissional, é na verdade mais favorável a Brandon do que o que propusemos a nós, respondeu Harold. Um casamento é uma parceria, não uma aquisição hostil. O maxilar de Samuel se contraiu. Ele pegou o celular e se afastou da mesa, falando em voz baixa com alguém, sem dúvida sua equipe jurídica. Rebecca observava o marido com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes, incerteza. Preciso de ar, anunciou ela de repente, levantando-se com menos elegância do que o habitual. Caminhou até a janela com vista para Michigan Avenue, de costas para nós, com os ombros rígidos sob o casaco de grife. Brandon estendeu a mão para pegar a minha por baixo da mesa. A palma da sua mão estava firme, quente e reconfortante. Aguardamos em silêncio enquanto Samuel fazia 3 ligações telefônicas diferentes, cada uma aparentemente mais acalorada que a anterior. Consegui captar fragmentos, não, isso não é aceitável. Ian encontre outra maneira. E, finalmente, não me importo com o que Thompson pensa. Após 20 minutos, Samuel retornou à mesa. Minha equipe jurídica quer fazer algumas modificações. Sem alterações, disse Harold simplesmente. O acordo é mais do que justo. Assine como está escrito ou desistimos. Vocês estão nos dando um ultimato. A voz de Samuel carregava uma nota de incredulidade, como se o universo tivesse subitamente se invertido. O mesmo ultimato que você deu, disse Brandon em voz baixa. Só que agora você tem 18 horas para decidir, não 2. Rebecca se afastou da janela. Seu rosto havia perdido a compostura habitual, revelando algo vulnerável por baixo. Por quê? Perguntou ela, olhando diretamente para mim. Por que você escondeu isso de nós? A pergunta pairava no ar. Eu poderia ter dado a resposta fácil, que não era da conta deles, que minhas finanças eram privadas. Mas algo em sua expressão, uma rachadura na fachada que ela mantivera por 3 anos, me fez escolher a honestidade. Minha avó passou a vida inteira sendo julgada por não ter o suficiente, eu disse. Ela era brilhante, estratégica, paciente, e todos a descartavam como apenas mais uma mulher da classe trabalhadora que recortava cupons de desconto. Quando ela me deixou sua fortuna, também me deixou uma lição. O dinheiro não revela o caráter, ele o esconde. As pessoas mostram quem realmente são quando acham que você não tem nada que elas queiram. Rebecca estremeceu como se eu lhe tivesse dado um tapa. Voltou lentamente para o seu lugar, parecendo envelhecer anos naqueles poucos passos. Precisaremos de tempo para analisar isso adequadamente, disse Samuel, embora seu tom tivesse perdido a autoridade anterior. Você tem até o meio-dia de amanhã, respondeu Harold. O casamento é às 4. Isso deve ser tempo suficiente para uma decisão. Nós os deixamos sentados naquela mesa polida, com o mundo deles embaralhado como um baralho de cartas. No elevador, Brandon me puxou para seus braços, me abraçando com tanta força que eu podia sentir seu coração acelerado. Você estava magnífica, ele sussurrou em meu cabelo. Naquela noite, Harold me ligou 3 vezes para me dar novidades.
A equipe jurídica da Reynolds havia tentado negociar alterações nos nossos termos. Em todas as ligações, Harold respondeu com a mesma mensagem: o acordo permanece como está. Assine ou cancele. Brandon passou a noite no apartamento dele. Decidimos honrar pelo menos essa tradição, mas ele me ligou à meia-noite, com a voz exausta. Eles estão brigando, disse ele. Consigo ouvi-los do meu antigo quarto. Mamãe está acusando papai de não ter feito a devida diligência. Papai está culpando-a por tirar conclusões precipitadas com base nas aparências. Eles estão discutindo há horas. Você está bem? Perguntei, sabendo o quão difícil devia ser ouvir seus pais se descontrolando. Na verdade, sim, disse ele, e pude perceber surpresa em sua voz. Pela primeira vez na minha vida, a raiva deles não é um problema meu para resolver. As suposições deles não são um fardo que eu preciso administrar. É libertador. Quase não dormi naquela noite, alternando entre a confiança na nossa situação e a ansiedade sobre o que amanhã nos reservaria. Sarah ficou comigo, preparando chá e oferecendo distrações, mas ambas sabíamos que não havia nada a fazer a não ser esperar. Exatamente às 9 horas da manhã do dia seguinte, meu dia de casamento, a campainha tocou. O mensageiro estava do lado de fora com um envelope ostentando o brasão da família Reynolds. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu assinava e fechava a porta. Lá dentro estava nosso acordo pré-nupcial, assinado por Samuel e Rebecca Reynolds, devidamente testemunhado e autenticado em cartório. Um bilhete manuscrito, escrito com a caligrafia precisa de Samuel, estava preso na frente. Senhora Vance, ou melhor, futura senhora Reynolds, você se mostrou mais formidável do que prevíamos. Talvez seja exatamente disso que Brandon e esta família precisam. Aguardamos ansiosamente para recebê-la como merece. Samuel Reynolds. Não havia bilhete de Rebecca. Sua assinatura no documento foi a única comunicação que ela ofereceu. Rendição expressa em elegante caligrafia cursiva. Sarah leu o bilhete por cima do meu ombro e riu. Mal posso esperar para te receber como deve ser. Depois de 3 anos te tratando como lixo. Mas eu entendi o verdadeiro significado do bilhete. Era uma admissão de derrota, sim, mas também um reconhecimento de igualdade. Eu os havia forçado a me enxergar não como a mulher que eles haviam imaginado, mas como a mulher que eu realmente era. 3 horas depois, enquanto minha mãe me ajudava a vestir o vestido de noiva e Sarah ajeitava meu véu, bateram na porta da suíte nupcial. Meu pai atendeu e eu ouvi a voz de Rebecca, mais suave do que jamais ouvirá. Poderia falar com você por um instante? Minha mãe e Sarah trocaram olhares, mas eu assenti. Elas saíram, deixando Rebecca e eu sozinhas pela primeira vez desde a emboscada no meu apartamento. Ela carregava uma pequena caixa de joias de veludo, segurando-a com uma hesitação incomum. Sumiram a armadura de roupas de grife e a postura imperial. Ela parecia vulnerável, quase frágil. Estes pertencem à avó de Samuel, disse ela, abrindo a caixa para revelar brincos antigos de safira. A profundidade do azul refletia a luz. Margaret Reynolds. Ela era costureira e casou-se com o avô de Samuel em 1921. Contra todas as objeções da família. Chamavam-na de caçadora de fortunas, diziam que ela o havia enganado. Durante a Grande Depressão, quando os negócios da família estavam falindo, ela vendeu suas joias todas, exceto estas, e usou suas economias de anos de costura para manter a empresa à tona. Ela salvou o legado dos Reynolds. Rebecca estendeu a caixa para mim. Ela teria gostado de você. Acho que alguém que entende que o verdadeiro valor nem sempre é visível na superfície. Foi o mais próximo que cheguei de um pedido de desculpas da Rebecca Reynolds, e de alguma forma foi o suficiente. Peguei os brincos, tirei as pérolas simples que planejava usar e as troquei pelas safiras de Margaret Reynolds. Obrigada, disse simplesmente. Rebecca assentiu com a cabeça, endireitando os ombros como se estivesse se preparando para a batalha. Devo ir, disse ela, mas parou na porta. Bem-vinda à família. Desta vez, de verdade. A porta se fechou suavemente atrás de Rebecca, deixando-me sozinha com meu reflexo no espelho da suíte nupcial. Os brincos de safira captavam a luz da tarde, suas profundezas azuis guardando décadas de história. Uma costureira que salvara um império, agora passando sua força para outra mulher que se recusava a ser diminuída.
Sara e minha mãe voltaram, com expressões curiosas, mas respeitosas com o que quer que tivesse acabado de acontecer entre Rebeca e eu. Pronta para casar? Perguntou Sara, alisando uma ruga invisível do meu vestido. Mais do que pronto, eu disse, e era verdade. A batalha já estava ganha antes mesmo da cerimônia começar. Ao caminhar pelo corredor do salão de baile do Hotel Drake, notei que tudo havia mudado. Os convidados que antes me ignoravam agora me observavam com grande interesse. Samuel estava de pé com os padrinhos, seu aceno de cabeça demonstrando genuíno respeito. Rebeca estava sentada na primeira fila, com as mãos delicadamente cruzadas no colo, ostentando uma expressão que eu nunca tinha visto antes, algo próximo da humildade. Brandon esperava no altar, o rosto transformado por uma emoção que me deixou sem fôlego. Não era apenas amor, mas libertação. Ambos tínhamos sido libertados pela verdade, e agora podíamos construir algo real sobre esse alicerce. A cerimônia transcorreu num turbilhão de votos tradicionais que ganharam um novo significado. Quando Brandon prometeu me honrar e me amar, sua voz carregava o peso de alguém que já havia provado essas palavras. Quando prometi estar ao seu lado nos bons e maus momentos, ambos sabíamos que eu já o havia feito. Na recepção, a verdadeira transformação se revelou. Durante o coquetel, Samuel se aproximou de mim enquanto Brandon conversava com seus amigos da faculdade de Direito. Ele carregava 2 taças de champanhe e me ofereceu uma com uma expressão de genuína curiosidade, em vez de sua habitual avaliação calculista. Estive analisando a estrutura do seu portfólio de investimentos, disse-lhe sem rodeios. A estratégia de diversificação é impressionante. Foi sua avó que a criou ou você a modificou? Ambas, respondi, aceitando o champanhe. Ela construiu a base, mas eu fiz ajustes com base nas condições de mercado e nos setores emergentes. A tecnologia, particularmente a tecnologia educacional, está subvalorizada no momento. Samuel inclinou-se para a frente, baixando a voz. Tenho um cliente interessado em investir nesse setor. Você estaria disposto a discutir suas ideias? Não agora, é claro, mas talvez em um almoço na próxima semana. O homem que tentará me dominar financeiramente 48 horas antes agora buscava minha ajuda. A reviravolta foi tão completa que parecia surreal. Pedirei ao meu assistente que ligue para o seu, disse eu, imitando seu tom profissional. Durante o jantar, Rebeca realizou sua própria transformação. A esposa do governador se aproximou da nossa mesa para nos parabenizar e Rebeca se levantou, colocando a mão no meu ombro com uma surpreendente demonstração de carinho. Senhora Morrison, permita-me apresentar-lhe minha nora. Ela é a brilhante empreendedora por trás da EduTech Solutions. Sabe, a empresa que acaba de ganhar o contrato estadual para software de aprendizagem adaptativa. O orgulho em sua voz era genuíno. A senhora Morrison me envolveu em uma discussão de 20 minutos sobre reforma educacional enquanto Rebeca observava com algo próximo à satisfação maternal. Sua sogra fala muito bem de você, disse a senhora Morrison enquanto se preparava para voltar à sua mesa. Ela a chamou de uma joia escondida que a família Reynolds teve a sorte de descobrir. Mais tarde, durante as tradicionais fotos de família, os parentes distantes de Brandon me trataram com uma deferência que nada tinha a ver com sentimentos afetuosos e tudo a ver com um rápido recálculo do meu valor. Seu primo James, que antes me ignorava em reuniões familiares, de repente quis discutir uma possível colaboração entre sua empresa de marketing digital e a minha. Talvez possamos conversar depois da sua lua de mel, eu disse educadamente, sem nenhuma intenção de concretizar a conversa. O momento mais significativo aconteceu durante nossa primeira dança. Brandon me abraçou forte enquanto a banda tocava nossa música, sua respiração quente contra minha orelha. Você não apenas os derrotou, ele sussurrou. Você me libertou também. 30 anos. 30 anos sendo gerenciado, controlado, dirigido. Cada decisão filtrada pela aprovação deles. Cada escolha medida de acordo com as expectativas deles. Ele recuou um pouco para me olhar, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Passei a vida inteira aceitando que o dinheiro deles vinha com correntes. Você me mostrou que essas correntes eram tão fortes quanto o meu medo de perder a aprovação deles. Você me mostrou que era possível enfrentá-los e sobreviver. Nós mostramos um ao outro, corrigi, pensando em como o apoio dele havia tornado minha revelação possível. Eu não teria conseguido fazer isso sem você ter escolhido ficar ao meu lado.
Enquanto dançávamos juntos, vislumbrei nossos convidados por cima do ombro de Brandon. Harold Winters ergueu sua taça de champanhe em um brinde silencioso, com uma expressão de satisfação. Sarah chorava de alegria enquanto fingia retocar a maquiagem. Meus pais dançavam por perto, e meu pai me lançou uma piscadela orgulhosa quando nossos olhares se cruzaram. 6 meses se passaram desde o dia do casamento, e as mudanças permanecem inalteradas. Nosso acordo pré-nupcial continua intocado no cofre do banco. Seu propósito já foi cumprido, não como proteção contra o divórcio, mas como documento que estabeleceu nossa igualdade. Rebecca agora liga antes de vir visitar, perguntando de fato em vez de anunciar. Terça-feira seria bom para o almoço? Ela pergunta, respeitando minha resposta de que tenho reuniões com clientes. A mulher que antes invadia todos os limites agora espera o convite. Samuel me envia regularmente oportunidades de investimento, buscando genuinamente minha opinião. Seus e-mails vêm com anotações como achei que isso poderia te interessar ou gostaria de saber sua perspectiva sobre isso. A condescendência foi substituída por respeito mútuo. Os jantares de domingo com a família Reynolds agora acontecem mensalmente, e não semanalmente. Estabelecemos esse limite desde o início e, surpreendentemente, eles o têm respeitado. Quando participamos, a dinâmica mudou completamente. Rebecca pergunta sobre minha empresa com genuíno interesse. Samuel discute as tendências de mercado como iguais. Até os irmãos de Brandon me tratam como um igual, e não como um intruso. Nossa casa, um sobrado em Lincoln Park que compramos juntos, com os 2 nomes na escritura, tornou-se um símbolo da nossa parceria equilibrada. Não é o apartamento modesto ao qual eu me apegava, nem a mansão ostentosa que os pais dele teriam escolhido, mas algo que reflete nós dois. Às vezes, fico no meu escritório em casa olhando para a foto da vovó Rose na minha estante e sinto a presença dela. Ela viveu a vida inteira deixando que as pessoas a subestimassem, enquanto construía silenciosamente um império. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você ostenta, mas como você a utiliza quando mais importa. Os Reynolds aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Pensavam que estavam emboscando uma garota indefesa que precisava do filho deles mais do que ele dela. Em vez disso, encontraram alguém que havia passado anos estudando suas estratégias enquanto escondia suas próprias cartas. Minha vingança não consistia em destruí-los. Estava em obrigá-los a me enxergar com clareza pela primeira vez. O acordo pré-nupcial que eles usaram como arma tornou-se o espelho que refletia suas próprias suposições. Seus sorrisos desdenhosos eram dirigidos a alguém muito mais formidável do que jamais imaginaram. E, no fim, não tiveram escolha senão reconhecer isso. Os tesouros que se escondem à vista de todos são muitas vezes os mais valiosos, e os adversários que você nunca vê chegar são os mais perigosos de todos. Se esta história de como dar a volta por cima e enfrentar sogros folgados te fez torcer por justiça, clique no botão a curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando coloquei aqueles demonstrativos financeiros na mesa e vi o complexo de superioridade da família Reynolds desmoronar em segundos. Qual foi o seu momento favorito de doce vingança? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder um novo vídeo.